Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui no último Clube dos Poetas Vivos antes da nossa paragem para aproveitar o calor. E nesta tarde de muito calor, agradeço muito a vossa presença e, acima de tudo, agradeço muito a presença do Luís Filipe Parrado, que aceitou o meu convite, e o que me deixa muito feliz, porque sou uma fã, confessa, do Luís Filipe. Agradeço também ao João Grosso, que fará as leituras e continua. Uma parte. O João tem-me corrigido sempre, porque eu nunca digo que também faço as leituras, mas eu também farei algumas leituras. Vocês já estão fartas e fartos de me ouvir, mas farei sim algumas leituras dos poemas do Luís. E agradecer à Casa Fernando Pessoa e ao Teatro Nacional Dona Maria II por esta parceria tão feliz, já longa e sempre muito comovente. Penso que partilhamos pelo menos alguns dos que estão aqui desta sensação, porque também há caras que já vejo aqui há muito tempo, e sempre que terminam pequenos ciclos, antes da paragem do verão, no fim do ano, eu olho para estas caras que vejo há muito tempo e fico comovida a pensar, somos no fundo amigas e amigos que se encontram uma vez por mês. Portanto, deixo-vos um bom verão, se no final não me ocorrer, e obrigada por continuarem a acompanhar-nos. Vou fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação do Luís, e depois vamos ouvir alguns poemas, vamos conversar, como é costume, e a dada altura, abriremos a conversa para quem quiser pôr alguma pergunta ou fazer alguma partilha. Vou ser breve. Luís Filipe Parrado é natural do Seixal, tem 4 livros de poesia publicados na língua morta. O último é este livro extraordinário que se chama Museu da Angústia Natural, e que eu aconselho a toda a gente a procurar. É também tradutor, vamos falar sobre isso, tem vários livros de tradução publicados, vou só nomear alguns. É por isso que a alegria é mais alta, da Contracapa, em 2022, traduções de poetas russos. A única maneira de esquecer a beleza, poetas mulheres de várias partes do mundo, Língua Morta, publicado na Língua Morta em 2022 também. Trocando dólares por cêntimos, alguma poesia norte-americana, também na Contracapa. E, enfim, falaremos de outras traduções que o Luís também faz. É professor do ensino secundário, também falaremos sobre isso. E muitas outras coisas que agora não vou revelar. E vamos agora ouvir alguns poemas. Estava aqui a pensar se tinha dito tudo, mas não vou alongar-me mais. Vamos ao que interessa, que é a poesia. Com unhas e dentes. Estar vivo é abrir uma gaveta na cozinha, tirar uma faca de cabo preto, descascar uma laranja. Viver é outra coisa. Deixas a gaveta fechada e arrancas tudo com unhas e dentes. O sabor amargo da casca, de tão doce, não o esqueces. Diálogos com os mortos. A meio de uma conversa sobre como escrever poesia, Nicanor Parra aconselhou Charles Simic: quando te pedirem maçãs, dá-lhes peras. É bastante raro este tipo de generosidade entre poetas. Simic fala-nos disto num dos seus últimos livros. Parra morreu em 2018. Simic, passados 5 anos. Por isso, nenhum dos dois será capaz de me elucidar agora sobre se, ao invés de peras, poderiam ser laranjas, ou frutos secos, ou cachos de uvas. Isto, por um lado. Por outro, é sabido que os homens possuem, quase todos, uma natureza volúvel, alvoroçada, difícil. Muito provavelmente um dia deixarão de pedir maçãs. As dúvidas assaltam-me. Sinto uma certa inquietação. O que fazer nesse dia, Nicanor? Dar-lhes, Charles, maçãs? Sobre os 2 adolescentes que esta tarde atravessaram a rua de mãos dadas.
Foi depois do fim das aulas. Passaram o portão de ferro da escola e deram as mãos para atravessarem a rua. E de mãos dadas formaram uma corrente tão poderosa, tão compacta, que o trânsito teve mesmo de parar e ficou completamente imobilizado. Não vou ceder agora à tentação de afirmar que assisti à materialização de um milagre. Afinal, é coisa que deve estar sempre a acontecer. Em algum lugar, ao fim da manhã ou da tarde, logo depois das aulas, 2 adolescentes dão as mãos, atravessam a rua, bloqueiam a circulação rodoviária de uma cidade. Mas pensa nisso por um segundo. Pensa na força dessa corrente. Viagem à volta do mundo com Melro. Olhadas de um certo ângulo, poucas são as coisas que realmente importam. Esta é uma delas. Este melro, a saltitar como um tonto, à procura de alimento, sementes, bagas maduras, na erva recentemente cortada. Quando me aproximei, ao fim da tarde, atalhando pelo parque urbano, a caminho de casa, as 2 mãos ocupadas com o peso dos sacos das compras, mostrou-se tão nervoso que esvoaçou e foi pousar ali, naquela árvore, no meio de todas as árvores, no seu ramo mais alto e mais frágil. Depois, ao recuperar a calma, sacudiu o peito e gorjeou. Considerando o modo como o fez, a vista lá de cima deve ser, de facto, deslumbrante. O que mais amo. Não sou capaz de estranhas paixões e amo, como muitos, o vento forte que agita a roupa estendida nas cordas. As bicicletas ferrugentas de pneus furados, esquecidas em garagens e arrecadações. A água fresca que mata a sede ao mais miserável dos homens. Mas se, como outros, amo os dias de intensa luz e o descuido dos pássaros no ar, ninguém ama como eu as estrias do teu ventre, a primeira casa de 2 filhos. De todas as coisas prodigiosas que conheço, são elas o que mais se parece com os rasgos abertos por um arado na terra crua deste mundo. Cinco ou 6 laranjas. Na primavera de 1992, durante o cerco de Sarajevo, o poeta bósnio Izet Saralic escreveu alguns dos seus melhores poemas. Alguns desses poemas foram escritos no exato momento em que ocorriam as piores atrocidades. Não consigo imaginar o horror do poeta ao escrever esses poemas enquanto as granadas caíam sobre a cidade que tanto amava, sobre as pessoas que viviam, como ele, nessa cidade, pessoas como tu, um velho que quer apenas fumar um cigarro, uma rapariga que só deseja chegar a casa e traz um saco de laranjas bem seguro na mão direita. Quando a bala disparada das colinas a atinge em pleno peito, o saco solta-se-lhe da mão e as laranjas rolam, livres, incólumes, pela rua abaixo. 5 ou 6 laranjas. Não consigo imaginar o horror do poeta ao recolhê-las num poema. Tudo o que meu pai me disse quando, aos 15 anos, declarei em família que iria começar a escrever poesia. Antes de te sentares à mesa, lava bem essas mãos. Depois do amor. De mais nada posso falar. Só deste cheiro a fruta espessa, crua,
que de ti me fica nos dedos, na polpa, entre a pele e as unhas, mesmo depois do sabonete e da água corrente. Teoria da narrativa familiar. Naquele tempo, o meu pai trabalhava por turnos, como herói socialista, no setor siderúrgico e dormia com a minha mãe. A minha mãe esfregava a sarja encardida. A água ficava da cor da ferrugem. Havia por perto um cão, esgalgado, sempre a rondar. Depois a minha irmã nasceu e eu fui obrigado a rever a minha mitologia privada do caos. Entre uma coisa e outra, aprendi a mentir. E isso, não sei se sabem, mudou tudo. Sobre o motivo de José Emílio Pacheco. A poesia não se vende. Foi a primeira coisa que o poeta disse quando chegou. Logo depois, rasgando sorrisos, acrescentou: mas é preciso ganhar a vida, pagar as contas. E começou a autografar, com uma bela caneta de tinta permanente, a pilha de exemplares da luxuosa edição, em capa dura, dos seus Poemas Reunidos. Querido Luís, agora somos nós. Mais uma vez, obrigada. Quando conversámos um bocadinho, sei que, enfim, nem sempre estes contextos te são, enfim, te atraem, te são apetecíveis, por isso agradeço muito e gostava, se calhar, de começar, dentro daquilo, obviamente, que tu quiseres partilhar connosco, por te perguntar um bocadinho, enfim, tu começas a publicar na Língua Morta e publicas o Entre Carne e Osso em 2012, mas sei que há, e gostava um bocadinho de fazer esse caminho cronológico contigo, sei que há na tua juventude uma relação com o DN Jovem e que até há um projeto que eu descobri nas minhas pesquisas, mas enfim, não sei se ainda estará disponível para se encontrar em algum lado, que era o projeto Poros, e em que gostava que falasses um bocadinho sobre isso, só porque acho que depois faz uma bela ponte também com algumas coisas que tu escreves, ou seja, há aí claramente uma vontade grande de partilha e É uma coisa quase arqueológica. Sim, um bocadinho, se calhar. Boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado pelas excelentes leituras, pelo convite. Com muito gosto que aqui estou. Obrigado por terem vindo. Eu não gosto nada de estar nesta posição, mas assumi, tomei a decisão e agora tenho que arcar com as consequências destas decisões. Nós fizemos um compromisso que é sempre que não te apetecer responder, é só dizer-me. Naturalmente, mas seria seria radical demais assumir não aqui responder a nada. Não responder a nada, talvez a sessão fosse bizarra ao ponto de ser quase inoportuna. Bom, em relação a isso está lá muito para trás na minha vida. O DN Jovem, olha, está aqui uma das pessoas que eu já não vi há muitos e muitos anos, Joaquim Cardoso Dias, está ali sentado. Já não nos víamos há muitos anos e conhecemos precisamente nesse período em que éramos muito jovens, muito novos, tínhamos todos os sonhos do mundo. E foi um período muito importante para mim, sim, foi no DN Jovem, orientado por um saudoso jornalista do Diário de Notícias, um homem extraordinário que é o Manuel Dias, que foi bastante importante na vida de muitos de nós. E de facto foi pelo menos nesse suplemento juvenil do Diário de Notícias que comecei a escrever com mais regularidade, embora o gosto pela escrita, pela leitura,
já existisse em mim desde que me lembro que leio e que sou capaz de escrever. Portanto, recordo-me perfeitamente de ser miúdo e de querer ler tudo que me aparecia à frente, tudo. Desde aquelas, nos anos 70, publicavam-se aquelas fotonovelas, as minhas primas tinham isso lá em casa, e eu queria ler o que fosse, e lia fotonovelas, lia livros de aventuras, tudo o que aparecia. E, portanto, sempre gostei de ler, sempre gostei dessa relação com a literatura, com a baixa literatura, com a má literatura, mas com a literatura no seu todo, porque a literatura, para mim, a arte, de modo geral, é isso, é a possibilidade de sair do sítio onde estou, de me evadir, de ir para algum lado diferente daquele em que estou. Voltando então ao Leandro Jovem, sim, foi aí que começou mais a sério a minha relação com a escrita. Tinhas que idade? Tinha talvez 16, 17, 18 anos, por aí. Conheci pessoas, fiz umas belas amizades nesse período da minha vida. Depois, com 2 amigos, falaste no Projeto Poros, não era projeto nenhum, era uma brincadeira que nós tínhamos, um pretexto para nos encontrarmos sempre que podíamos, aos fins de semana, aos finais da tarde. Eu e 2 amigos, o Paulo Puxinho e o João Paulo Baltazar, um desenhador, ilustrador, outro jornalista, neste momento, e queríamos fazer coisas, queríamos publicar os nossos amigos, e fazíamos umas folhinhas chamadas folhas de pó, que eram basicamente folhas dobradas, folhas A4, impressas em fotocopiadora e dobradas em 3 partes, formando uma espécie de panfleto, portanto, e publicámos a Adília Lopes. Exatamente, é isso que eu ia dizer, é que nessa coleção saíram 5 ou 6 folhas de pó, e uma delas foi, aliás, a última, se não estou em erro, que era a Namorada de Óculos. A Namorada de Óculos, com um poema da Adília e ilustrações magníficas do Luís Manuel Gaspar. Ainda para mais, tomámos uma decisão muito difícil, que foi, o Luís disponibilizou-nos 3 ilustrações e nós escolhemos uma. Portanto, foi ali uma decisão editorial pesadíssima e terrível, mas tivemos, porque o espaço não permitia, ou então reduzíamos muito a dimensão da ilustração, e então optámos pela supressão de 2 das ilustrações. Não sei como é que o Luís se relacionou com essa situação, porque nunca falei com ele sobre isso, mas foi isso que aconteceu. E depois, nessa altura, um pouco mais tarde, tu mencionaste que eu publiquei 4 livros, efetivamente são 4 livros, 3 na língua morta, e um primeiro publicado pela Faculdade de Ciências pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências do Porto, uma publicação que resultou de um concurso literário organizado pela Associação de Estudantes. Eu concorri e ganhei o prémio, e o prémio era a publicação desse livro. Foi o primeiro livro que eu publiquei, tinha 20 anos. Agora tenho uma relação menos complicada com esse livro, porque agora decidi assumir, portanto, o livro que escrevi aos 20 anos, e, portanto, faz parte da minha bibliografia ativa. Pronto. É o que mas bem, não deixo explicar muito, porque eu deduzo que possa ser, não é? Mas olhavas para o livro e não te reconhecias, achavas que era má poesia, que era má... Sim, foi uma experiência que eu localizo muito naquele período da minha vida, e portanto, entretanto, o olhar adulto sobrepôs-se com as coisas boas e más desse mesmo olhar adulto, mas entretanto as coisas mudaram. Portanto, isso também é curioso, porque a distância em relação à publicação do livro, em relação ao próprio livro, leva-me a pensar que aquele foi um primeiro passo, talvez um passo, enfim, não vou dizer falhado ou em falso, mas foi um primeiro passo, e quando nós começamos a aprender a caminhar, os primeiros passos são assim passos, enfim, desequilibrados, perclitantes, mas são primeiros passos importantes, porque são esse desequilíbrio que depois permite o equilíbrio. Portanto, eu estou tranquilo em relação a esse livro.
Chama-se Tundra e felizmente está esgotado. Portanto, ninguém vai, em princípio... Alfarrabistas deste país. Ninguém vai, em princípio, descobriu só eventualmente em alguma livraria do Porto que eu não sei onde é que possa estar esse livro. Só para, enfim, para perceber-se um bocadinho melhor em relação a esse projeto, que tu dizes que não é projeto, mas, enfim, apesar de tudo, publicaram a Adília Lopes, vocês também faziam leituras com público, não é? Assistidas em espaços públicos. Sim, aos 20 anos tudo isso é possível. Uma certa ingenuidade. Esta arqueologia deve ser uma coisa que eu achei curioso, percebendo eu que realmente tu não costumas estar muito nestes contextos desta exposição e essa reserva também é uma coisa que eu acho que vale a pena depois percebermos um bocadinho melhor, obviamente se te interessar, mas perceber que tu chegaste a ser, digamos assim, a cara que levou adiante estes projetos, faz-me, enfim, ter vontade de te ouvir sobre isso. Pois. Porque havia aí claramente, se calhar, também uma noção um bocadinho idealista destes encontros, uma ingenuidade. Sim, claro que sim. Sim, ingenuidade, alguma inconsciência, mas também aqui o efeito do grupo. Nós éramos um grupo de amigos e, portanto, apoiávamos uns aos outros e nos disparates que fazíamos, isso era razão para ainda ficarmos mais amigos, não é? Portanto, quando fazíamos disparates, aquele disparate ou aquela coisa mal feita, tudo se relativiza em função da amizade e do convívio, do gosto de estarmos juntos. E, portanto, compreende-se nesse contexto. Foi numa altura em que estávamos a entrar para a faculdade, eu estava a descobrir um mundo novo, eu venho do Seixal, portanto, uma terra aqui relativamente próxima, geograficamente, mas que em termos culturais, em termos... é muito distante de Lisboa, portanto eu vim para estudar para Lisboa e estava a descobrir uma série de coisas, museus, cinema, teatro, a faculdade, portanto isso tudo junto foi um período de grande descoberta, de grande abertura para o mundo, e tudo isso fazia parte do embrulho, portanto digamos que esse encontro com os meus amigos. Depois, isso também tinha uma componente... nós achávamos que era possível mudar as coisas, mudar o mundo e, portanto, fazer coisas para mudar, para tornar a vida mais interessante e fizemos isso, de facto. Como é que eu aparecia? Aparecia no meio dos outros e sem querer dar muito nas vistas, mas aparecia de facto e lembro-me de coisas, de figuras tristes que fiz, por um lado, mas por outro lado, figuras muito, muito, muito interessantes também, porque... Não me digas que vamos ter a sorte de uma partilha de figura triste, que começámos com o cuidado todo acerca da conversa e se calhar vamos acabar a saber algumas figuras tristes. Pois não, eu lembro-me, sei lá, um episódio muito engraçado, sim, mas são coisas que acontecem, não é? Julgava ter conseguido decorar um dos textos e tive um bloqueio quando estávamos a fazer assim nós fazíamos assim umas encenações meio, portanto, uma mistura entre leitura de poesia, leitura expressiva. Normalmente fazíamos com o apoio dos livros ou das fotocópias. Por vezes tentávamos, memorizar e decorar. E eu julgava ter o texto decorado, e provavelmente teria, mas naquele momento não saiu nada, e portanto foi um bloqueio e não sabia o que havia de fazer. Pronto, eles lá resolveram o assunto de alguma maneira, que eu não sei muito bem como, mas aquilo continuou. Pronto, foi só isto, nada de grave. Conheço bem esses bloqueios e seguramente também em que 10 segundos parecem 10 minutos. E perguntava-te, Luís, e depois em 2012 publicas na Língua Morta e apesar de tudo há um hiato considerável, não é? Entre essa primeira publicação e voltares a publicar. O que é que te deu vontade de voltar a publicar? Olha, isso é uma história, vamos ver, um pouco também em função do que aconteceu com esse primeiro livro. Eu, durante um certo tempo, publiquei o livro e depois fiquei um bocadinho incomodado
com o que tinha feito, não estava totalmente satisfeito e, portanto, a minha relação ali com a poesia ficou em suspenso, ou pelo menos sofreu ali uma espécie de crise. Mas fui continuando a escrever. Continuei a escrever, não publicava muito ocasionalmente, em revistas ou publicações desse género. E, entretanto, nos anos 2008, 2009, conheci uma revista de poesia, Criatura, publicada por um grupo de jovens poetas na altura, e pareceu-me muito interessante aquela revista e vi o primeiro e o segundo números e pareceu-me que estava ali um projeto muito interessante e enviei alguns poemas meus para essa revista. E esse acontecimento foi muito, muito importante, porque conheci o editor, na altura não existia a Língua Morta, mas um dos responsáveis pela revista é o Diogo Vaz Pinto, que é um pouco responsável pelo facto de haver estes livros publicados por mim. Publiquei alguns poemas nessa revista, a revista entretanto acabou, e o Diogo insistiu para que eu, de facto, juntasse alguns poemas para fazer um livro. E sai uma primeira edição desse livro, entre carne e osso, em 2012, mas eu não fiquei totalmente satisfeito com o livro. E, portanto, o livro foi reeditado, entretanto, em 2019, se não estou enganado, e agora estou mais satisfeito com o livro. Portanto, digamos que esse ato também teve que ver com a minha vida, com o facto de, enfim, a vida foi decorrendo, nasceram 2 filhos, que ocuparam muito a minha vida. Sou professor, tenho uma profissão muito, muito, muito cheia, muito intensa, e a publicação não era assim uma coisa urgente e, portanto, foi acontecendo, sim. E quando tu dizes que não ficaste muito satisfeito, eu acho que, enfim, essa sensação é não sei se comum, mas pelo menos já ouvi outras pessoas aqui sentadas ao meu lado a dizer o mesmo, e artistas dizem o mesmo das suas obras e que querem voltar a elas quando é possível, não é? Porque, por exemplo, no teatro muitas das vezes é impossível. Deve-se a tu realmente, a sensação que eu tenho quando leio a tua poesia é que não há uma palavra a mais. E quando lia os teus poemas estes dias, pensei várias vezes, será que o Luís, não é que me interessa especialmente estar agora que precises, não é? Qual é o teu método, como é que tu escreves, mas pergunto-me, tu tens o hábito de rever os poemas, tens o hábito de voltar a eles muitas vezes, ou essa precisão antecede o momento da escrita? Porque a sensação que efetivamente que dá é que os teus poemas nem sequer são muito longos, alguns são curtos, são como balas. Tu falas de uma bala recentemente num artigo teu de opinião e agora lembrei-me desta imagem, mas gostava só de perceber um bocadinho isso relativamente a... Eu não faço outra coisa senão reescrever, é basicamente o que eu faço. Portanto, a poesia, o poema para mim é sempre um trabalho muito duro com a matéria que é a linguagem, basicamente é isso. Portanto, há uma ideia, há uma imagem que pode surgir, um efeito de uma leitura, qualquer coisa que acontece na minha vida e que me parece importante dizê-lo aos outros. Porque a poesia para mim, a arte para mim, faz sentido assim, um diálogo com os outros. Não sei bem com quem, mas com os outros, ir à procura dos outros, dizer alguma coisa aos outros, porque também ouço coisas dos outros, e a questão da tradução passa um pouco por aí, da leitura. A tradução é basicamente isso, ou a leitura de outros autores, é o diálogo que eu estou a estabelecer com alguém que quer falar comigo, a partir do momento em que torna público o que escreve ou o que faz. Portanto, a poesia, a arte para mim é isso, é o encontro com o outro, ou o desencontro com o outro. Muitas vezes até o desencontro, mais do que o encontro, mas o desencontro é também, num certo sentido, uma forma de encontro. E aquilo que eu procuro é isso que tu dizes, e se tu sentiste isso, olha, fico muito contente, porque de facto é essa ideia de que o poema, não sou eu que o digo, quer dizer, muita gente já o disse antes, o poema deve dizer o que quer dizer com as palavras certas, nem com mais nem com menos palavras. E é muito difícil isso é muito difícil.
é uma das razões pelas quais eu escrevo pouco, não fico muitas vezes satisfeito e muitas coisas não aparecem. Há uma grande poeta polaca, que é a Wisława Szymborska, que eu admiro particularmente, e ela dizia uma coisa que eu percebo perfeitamente, que é a ideia de que o melhor amigo do poeta é o balde do lixo. Quer dizer, aquilo que não serve vai mesmo fora e ponto final. Tem que haver essa coragem, essa determinação, essa força de percebermos que aquilo que estamos a fazer não é bem aquilo que queremos fazer. Portanto, está aquém. E no fundo é isso que acho que faz sentido, é escrevermos e dizermos e mostrarmos o que achamos que é importante dizer e não escrever ou não dizer só. E isso tem que ser dito com precisão, tem que ser dito de uma maneira que leve os outros a terem algum interesse por aquilo que estamos a fazer, que é o que eu sinto em relação aos outros poetas que me interessam. Há muitos poetas que não me interessam nada, que eu tento e que não me dizem nada. Portanto, não é esse tipo de poesia que eu procuro. O que eu procuro é uma poesia que me agarre, que me perturbe, que dialogue comigo, que me inquiete. E, de alguma maneira, isto vai parecer sobranceria, mas é isso que eu quero que aconteça com aquilo que eu escrevo. Quer dizer, que não tem que ser muitas pessoas, mas se algumas pessoas disserem que gostam daquilo que leram, porque aquilo que eu escrevi provocou esse tipo de pensamentos ou emoções em si, isso é uma vitória extraordinária para mim, não é? Portanto, mas só isso é que só faz sentido assim. Enfim, tem que haver uma exigência muito grande. Eu acho que tem que haver uma exigência muito grande. Ao ouvir-te, apesar de dizeres que nem sempre gostas daquilo que lês, fazendo agora um bocadinho a ponte com a tradução, estávamos há bocado a falar antes de começar a sessão, e tu és um tradutor, pelo menos nos últimos anos. Tens traduzido, ou se calhar já tinhas traduzido, mas foram publicados vários livros com traduções tuas, desde poetas norte-americanos a poetas russos, a poetas suíços, mulheres poetas de várias partes do mundo. Sei que tens aí uma antologia que eu nem conhecia, a antologia fanática. Depois também podemos falar sobre isso, o que é essa antologia fanática, mas quer dizer, na verdade és um leitor ávido. Sou. E há muita coisa de que gostas, porque deduzo que traduzes poetas que te tocam. Sim. Sou um leitor ávido e com um problema, não vou ter tempo para ler tudo aquilo que quero ler. Nem tenho espaço em casa para mais livros, portanto tenho aqui uma pressão familiar. Já chega de livros, está em casa, é o que se diz. Porque eu tenho uma consciência muito clara sobre isso, a ideia de que não posso escrever. Não faz sentido estar a escrever pensando que não há outros escritores, não há outros poetas. E a poesia é uma coisa que existe há muitos anos, não é? Há muitos séculos, e portanto há muita coisa para trás que importa conhecer, muita coisa importante e muita coisa no nosso espaço. Portanto, há muita coisa no tempo e há muita coisa no espaço. Há muitos sítios do mundo, muita gente a escrever poesia no mundo. O mundo é muito vasto, e eu tenho uma curiosidade imensa em relação ao mundo, em relação ao que se passou e em relação ao que está a acontecer agora. E, portanto, tenho uma curiosidade imensa, uma vontade de conhecer, de viajar, se não fisicamente, pelo menos com a leitura desses autores, desses poetas, que me aparecem ou que eu descubro, um bocadinho às vezes os dois movimentos. Há aqui uma convergência de movimentos. Eu procuro e encontro coisas, mas também há coisas que encontro sem procurar, porque estou a procurar outras coisas. E, portanto, isto é aqui um novelo muito grande e muito interessante para mim. Há uma curiosidade imensa que eu tenho, uma vontade de conhecer. E isso também relativiza um bocadinho a questão da minha poesia e da poesia portuguesa, nomeadamente a poesia portuguesa contemporânea, com quem eu tenho uma relação assim um bocadinho complicada, porque muitas vezes a impressão que eu tenho é que a língua que eu falo, que é o português,
é uma língua estrangeira no caso de alguns poetas portugueses. Eu não entendo o que eles dizem, não percebo. E, por outro lado, poetas estrangeiros que falam outras línguas. Eu não sou particularmente conhecedor de outras línguas. Domino um pouquinho o espanhol, muito pouco o inglês, muito pouco o francês, mas cometo a ousadia de traduzir a partir dessas línguas, correndo riscos muito grandes. Mas a impressão que eu tenho ao ler poetas estrangeiros, muitas vezes, é que eles estão mais próximos de mim, nas suas diferentes línguas e linguagens, do que muitos dos poetas portugueses contemporâneos. Estou a falar de um determinado tipo de poesia que não me interessa absolutamente nada, que é a poesia poética. A poesia poética não me interessa absolutamente nada. A poesia que quer parecer que é poética, que usa palavras muito difíceis, muito complicadas, muito... Normalmente eu tenho uma reação alérgica a essa poesia. Provavelmente estarei a ser injusto e o mal é certamente meu, mas eu não vejo saída aí. Mesmo em casos, acho que consigo imaginar, também há alguma poesia poética que eu não gosto de nada, e estava a pensar em vários exemplos, obviamente não direi, mas também estava a pensar num ou noutro exemplo. Agora é que a conversa ficava mesmo interessante e começávamos de uma conversa que na verdade ia ser muito cuidadosa para agora darmos aqui, enfim, cabo de vários poetas. Estou a brincar, mas... Não te acontece também, porque também há casos assim, pelo menos na minha opinião, estar a ler alguém que tu percebes que tem um enorme apreço pela língua portuguesa, que também é um conhecedor ou uma conhecedora, às vezes até são académicos, enfim, podem ter um bocadinho esse tendão daquilo, não é? De um certo academismo, mas tu conseguires, apesar dessa dificuldade, vamos pôr a coisa assim, conseguires aceder à alma, não é? Do poema, Isso também te acontece? Sim. A poesia é uma imensidão. Não é? E acontece, sim, claro que sim. Isto é uma generalização que eu estou a falar. Portanto, os poetas, os poemas. Há poemas de poetas que não são da minha particular afeição, que eu gosto. E acontece também o contrário. Poetas de que eu normalmente gosto, que escrevem poemas e publicam poemas de que não gosto. É muito difícil, tem que ser quase caso a caso, mas eu percebo que sim. Portanto, claro que sim. Há poetas que têm um talento particular no manejo da linguagem, no manuseamento da linguagem, na escolha vocabular. Isso é tremendamente eficaz do ponto de vista poético, tremendamente forte. E gosto de poemas que não percebo, gosto de poemas que não entendo, poemas que me parecem muito difíceis, mas que têm qualquer coisa, têm ali um rastro, têm uma melodia, têm uma imagem, têm qualquer coisa que, embora eu não aceda totalmente ao sentido, eu não fique certo do que é que estou a ler, há ali um enleio que me prende. Sim, claro que sim. Porque eu também não sou defensor de uma poesia simplista, não é isso que eu quero dizer, nem que me interessa. Interessa-me uma poesia... A melhor definição foi essa que tu deste há pouco, a ideia de que o poema está bem como está e só pode ser daquela maneira, portanto está assim. Não é que esteja perfeito, porque a perfeição não é deste mundo, mas há ali uma força, um impacto, uma intensidade que pode ser a do sentido, mas pode não ser a do sentido, pode ser... As palavras também são o som, a melodia, o ritmo, e às vezes nós não percebemos muito bem o que é que ali está, mas há ali qualquer coisa que está a nascer à nossa frente. Nós não sabemos o que é, uma forma de vida diferente daquelas que conhecemos, não sabemos catalogá-la, não sabemos explicá-la, nem compreendê-la, mas é de tal maneira intensa que nos prende. Sim, portanto, isso é muito difícil dizer, embora eu tenha dito, mas cá está, as contradições fazem parte da nossa existência e é isso mesmo. Mostrem-me os poemas e eu depois direi se gostam ou se não gostam. Pegando-me esse mote, vamos ler alguns poemas do Luís Filipe.
O nadador. Nado contra a corrente. Avanço contra a corrente. No entanto, a corrente é muito forte, excessivamente forte, e arrasta-me. Por isso, nado contra a corrente. No catálogo do mundo. De todos os temas à disposição no catálogo do mundo, deste mundo, não de outro qualquer, o que mais me arrebata é o das flores de plástico. São todas muito doces e muito tristes nos seus vasos de porcelana. Um tema sem dúvida fascinante. Para começar, pensem só no que seria a nossa vida se desconhecêssemos o calor, a sede, o frio. Film noir. Depois das obrigações e do trabalho, a noite consente a ilusão. Agora queria sair, ser destemido como Marlowe, entrar num bar, desfrutar da beleza das mulheres fatais, gozar o prazer do fumo de múltiplos cigarros, quem sabe arriscar e, por uma noite, bem podia ser esta noite, ter a sorte do meu lado no póquer incerto das horas tardias. Só depois regressaria à casa, exausto, mas feliz por me saber perfumado pelo assombro profundo, maravilhoso, decadente da madrugada. Decido, porém, ficar à secretária, acender a luz baixa do abajur, ler algumas páginas de Chandler e escrever nas margens estas palavras: pedras lançadas à água, círculos que se expandem, cujo mérito principal é o de mostrar, uma vez mais, como eu não soube ou não quis escolher viver a minha vida. Cura. A cada dia que passa, torna-se cada vez mais evidente que a função principal da poesia é a de criar condições para que nos possamos perder em definitivo no coração das florestas. Trata-se de um processo terapêutico. No entanto, convém ter consciência de que qualquer perdição, por discreta que seja, só se revelará objetivamente eficaz se os poemas circularem sem indicação de origem e autoria, anonimamente, como medicamentos genéricos ou de marca branca. Se tal acontecer, perdidos, clarividentes, os leitores não precisarão de decorar nomes de poetas, apenas versos ou poemas inteiros. Roubado a Cesário. Mais tarde, pela fresca, fomos todos roubar ameixas. Em algum momento, nunca se soube qual, de tão carregado que estava, um dos troncos cedeu ao peso dos frutos e tombou por terra. Julguei que esse tinha sido o ponto alto do dia, com os cestos a abarrotar, cheios até cima. Mas tu enrolaste o cabelo num novelo e prendeste-o com um lápis no topo da cabeça, aparentemente sem te dares conta do que fazias. Como um rasgão em surdina, eu vi a curva perfeita do teu pescoço. Natureza morta com pêssego meio tocado. Morrer não é já uma opção. É preferível primeiro morder este fruto maduro, bravio, de aparência perfeita, que ninguém se deu ao trabalho de curar com inseticidas ou outras desolações químicas. Atacá-lo com os dentes todos que restam e rasgar. Fazer caminho até ao âmago, descobrir como é espessa a polpa junto ao caroço, como se enche de vermes
o buraco negro da boca. A maçã mordida. À primeira dentada, como um daqueles peixes escorregadios, raiados de sangue, derramados sobre o mármore das bancadas, a maçã foge-me por entre os dedos e desaba no chão sujo, coberto de escamas e água negra. Consigo vê-la cair, a chocar, depois, num sufoco, a rolar até embater numa caixa de madeira cheia de folhas de alface apodrecidas. E ali fica, perdida, mordida uma única vez, longe das minhas mãos, pardais tombados no ar com assombro. Descubro que no mundo não há coisa mais triste que os olhos castanhos da minha jovem mãe. Em expansão. Não sei se por acaso eu descobri hoje... Não sei se por acaso descobri hoje que as pequenas estrelas cintilantes que à noite surgem no céu não são realmente pequenas, nem cintilantes. Na verdade, são corpos celestiais gigantescos, cuja aparente cintilação, captada ao vivo pelos nossos olhos, consiste apenas no efeito causado pela passagem da sua luz pela turbulenta atmosfera da Terra. Este tipo de descobertas abala qualquer coração, mesmo o mais empedernido. Mas a realidade é que ainda não sei se saber isto me faz mais ou menos feliz. Talvez um dia o venha a saber. Para já parece-me que a ausência de som no vazio sideral ou a radiação térmica dos buracos negros são acontecimentos quase tão vertiginosos como a lentidão do caracol que atravessa, no jardim, o gume da folha ensopada pelo orvalho da manhã, ou a veemência da mão que compõe um poema. Com avanços e recuos, rasuras e correções, este, em particular, demorou cerca de 1 hora a ser escrito. No decurso de um tal período de tempo, segundo estudos recentes, o universo expandiu-se mais 1,6 milhões de quilómetros. Depois destas leituras, sem uma palavra a mais ou a menos, queria voltar só ainda um bocadinho à tua relação com a poesia, enfim, com o que lês, como leitor, como quem escreve também, e pegar num texto que tu escreveste recentemente para o público e que se chamava, apesar de me falares, enfim, de dizeres que o idealismo está mais lá atrás, mas o poema é sobre poesia e revolução, e a dada altura tu dizem-se coisas cada vez mais extraordinárias sobre poesia, não é? Que a poesia é inútil, que não serve para nada e que a beleza não muda o mundo. É assim que começa o teu texto. E eu gostava, até porque eu acho que na tua poesia há simultaneamente as duas coisas, ao mesmo tempo parece haver uma espécie de uma certeza muito, enfim, já muito apreendida de que nós somos muito pequeninos. Aliás, este último poema tem essa força, mas ao mesmo tempo em tudo há o espanto, com o mel, enfim, com as coisas ditas corriqueiras, que também sabemos que muitas das vezes são as coisas grandes, mas a beleza pode mudar o mundo, a beleza muda a vida de alguém, e quando digo a beleza, se calhar estou a dizer a poesia, não é verdade? Tenho que dizer alguma coisa sobre isso. Não tens, nós fizemos um pacto e eu respeito os compromissos. Essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que sim. Eu não sei se muda o mundo, mas muda o meu mundo. O mundo falará por si próprio. Eu, sem a poesia, sem a música, sem o cinema, sem estas formas de beleza humana criada pelo homem, porque depois há o espanto perante aquilo que não é criado pelo homem, que é tudo o resto que existe e que é demasiado grande para nós, enfim, compreendermos minimamente.
Mas eu penso que sim, que a beleza muda-nos e transforma-nos e mantém viva a hipótese da luz no meio da escuridão, no meio do caos, da injustiça, do medo, do horror que domina o mundo. Eu penso que não é possível existir sem essa ideia de que existe a possibilidade de haver uma diferença. Ou se é possível, é terrivelmente difícil e terrivelmente desumano viver nessas condições. E, portanto, eu penso que a beleza é fundamental ao ser humano. É uma dimensão que nos acompanha desde sempre e que eu espero que o homem, enfim, não perca essa possibilidade, essa capacidade. Acho que não vai acontecer. Eu acho que os seres humanos precisam disso para existir e, portanto, lutarão sempre por isso. Eu, nesse poema do Público, esse poema começa com uma referência a um poeta russo chamado Mayakovsky e ao suicídio, da bala. E ao suicídio que ele comete. Ele mata-se, dá um tiro no coração. Portanto, isso não sei o que é que isso quer dizer, não consigo compreender, mas é de facto uma situação terrível de um poeta que acreditou numa revolução e que depois houve ali qualquer coisa que não correu de acordo com as expectativas dele, e o desespero dele, ou a angústia dele, ou o que quer que seja dele, não sei exatamente, não sei avaliar isso, levou àquele ato final. E, portanto, eu julgo que isso acontece quando o ser humano não tem horizonte, não consegue imaginar alguma coisa para lá daquilo que está a viver. E, portanto, eu penso que é muito importante que exista essa dimensão de esperança, de horizonte, de luz, mesmo que tudo à nossa volta nos mostre que isso é extremamente difícil e de facto vivemos em tempos difíceis e muito complicados e a perspectiva do futuro mudou muito. A nossa relação com o futuro hoje é muito estranha, pelo menos no mundo em que nós vivemos, neste mundo ocidental. Há aqui uma série de questões, de dúvidas, de medos, de tensões, mas os seres humanos são capazes também de se reinventar constantemente e, portanto, eu acredito que sim, que é possível imaginar outras coisas e viver em função disso, acreditar nisso. Acho que sim. Há uma coisa que me entusiasma bastante na tua poesia, e isto não pede resposta, mas podes responder se te apetecer, ou se, enfim, quiseres fazer algum comentário, que é, e eu acho que a arte tem essa força, a poesia também, nem sempre as poetas ou os artistas veem os seus gestos artísticos dessa forma, parece-me, mas eu acho que tu tens esta capacidade de, na folha, fazer um bocadinho de Deus, vamos pôr a coisa assim, e tu traças uma linha muito tensa e próxima entre as coisas ditas microscópicas, as coisas macroscópicas, as coisas ditas corriqueiras, as grandes questões filosóficas, ou seja, na folha, pelo menos dos teus poemas, tudo cabe, tudo pode ter a mesma importância, e eu acho que com isso, obviamente, tu também estás a falar sobre a tua visão do mundo, não é? Aliás, acabaste de falar um bocadinho sobre isso, mas gostava, se te apetecesse, que falasse um bocadinho sobre isto, que é, tu vês a poesia ou a arte como uma forma, mas no fundo aquilo que tu produzes, não é? Como uma forma de vingares um bocadinho a dureza da existência, esse confronto constante com... Aliás, tu dizes, não é? A dada altura, já não sei onde é que li, que a poesia é um ato de resistência em relação à morte e ao tempo. Penso que era a falar sobre um poeta que terias traduzido, acho que li isso alguns. Sim, isso é o que eu penso, mas muitos já pensaram a mesma coisa, não vejo nenhuma novidade, nenhuma originalidade. O que é interessante na poesia é o modo como um poeta traça, como tu dizes, a sua voz.
porque as questões são mais ou menos as mesmas há muito tempo, são as mesmas preocupações, a questão do tempo, a questão da morte, a questão da relação com os outros, a violência, a justiça, a guerra e a paz, tudo isso está presente na arte e na literatura há centenas, há milhares de anos. Portanto, não é por aí que se faz a novidade estabelece-se justamente pelo gesto, pela diferença. E eu aprendi isso com outros. Há pouco o João leu um poema que se intitula Roubado a Cesário. E, portanto, Cesário, eu fui lá roubar, de facto, aquela maneira de dizer as coisas. Mas é como na tradução. Ainda bem que eu não sei muito bem, não conheço muito bem o espanhol, ainda bem que não conheço muito bem o inglês, ainda bem que não conheço muito bem o francês, que é dessas línguas que eu traduzo, ou que tento traduzir, ou que faço o meu trabalho de tradução. O termo tradução aqui é muito complicado, mas vamos saltar essa parte. Mas ainda bem que sim, porque é no desvio. Se eu dominasse muito bem o inglês, o francês e o espanhol, eu leria os poemas e os poetas e não sentiria a vontade de os traduzir, porque estaria a lê-los e a confrontar-me com eles de uma forma mais plana, mais líquida, mais fácil. A minha relação, a minha vontade de traduzir, uma das motivações é essa, é o facto de eu ler determinado poema numa língua que não é a minha, sentir que há ali qualquer coisa que me interessa, mas eu não sei o que é. E tenho que ir à procura para perceber o que é. O que é que lá está, o que é que aquele poema está a dizer-me que eu não entendo, mas que eu quero entender porque fez soar qualquer coisa, ou pareceu-me, houve ali qualquer coisa, uma imagem, um verso, uma palavra que me despertou e que me agarrou. E é isso, portanto, a poesia é essa marca, essa diferença, que é interessante, no fundo, mas tendo a noção muito clara de que essa diferença é uma diferença num contexto muito vasto da tradição, da poesia portuguesa, da poesia não portuguesa, e, portanto, que, efetivamente, temos que ter aqui alguma humildade para reconhecer que, de facto, isto que estamos a fazer hoje já foi feito de muitas outras maneiras por outros ao longo dos tempos, dos séculos, que devemos ter, enfim, o desplante de querer dizer alguma coisa que seja um bocadinho diferente, é isso, no fundo, é esse o debate de todos os artistas, calculo eu, de todos os poetas, escritores, pintores, perante o que já foi dito e perante esse universo de afirmações, de coisas, dizer qualquer coisa. Há quem diga isso, não é? Há um poeta espanhol, não me lembro agora, mas ele diz isto, quer dizer, já tudo foi dito, mas não por mim. Portanto, eu quero dizer alguma coisa também. E, portanto, é isso. Basicamente, eu compreendo o que ele está a dizer, acho que todos nós compreendemos. Portanto, o que nós queremos é a nossa voz é única, não é? O nosso timbre de voz é único. E, no fundo, a escrita é isso, é fazer soar no papel a nossa voz, o timbre da nossa voz, sabendo que é único e sabendo que a nossa voz está no meio de todas as outras vozes e, portanto, temos que aceitar isso como bom e como inevitável também. Sim, Luís, tu trouxeste duas... Antes de abrir a conversa, não sei se há perguntas, mas gostava só... Tu trouxeste duas das antologias que tu traduziste, que selecionaste e traduziste. Não sei se queres partilhar connosco algo, já que estamos neste tema da tradução. Sim, eu pensava que já são 8h05, não é? É a primeira vez que o convidado é que me diz. Exato. Que já está. Mas no programa está, portanto não queria passar ninguém. A Inês deve estar contentíssima, porque tem sempre que me fazer sinais por causa das horas. Mas eu trouxe vários poemas, mas não dado o adiantado da hora. Não, mas não te preocupes. Vou só... tinha aqui... trouxe dois dos livros que publiquei com traduções de outros autores, com versões de outros autores. A questão da palavra tradução pode ser aqui
problemática, de facto, e é problemática, mas estou a preparar um outro livro com uma pessoa que aqui está presente, que é o Ricardo, que está ali ao fundo. Estamos a preparar uma antologia e eu trouxe 2 poemas, mas se calhar vou ler só o mais simples, que é o mais longo, mas também é o mais simples. Nós temos tempo. Pronto, muito bem. E Teresa, falavas há pouco da questão da reescrita. Sim. E este poema, olha, vem a calhar. É um poema em prosa de um poeta mexicano que se chama Fábio Morábito, nasceu em 1955, e é um poema em prosa que me parece que vem ao encontro dessa questão da revisão, da reescrita, da correção constante, da procura da palavra certa, sabendo que ela não existe na verdade. Mas pronto, nós procuramos na mesma. A justificação perfeita é um poema de Fábio Morábito, e diz ele então assim: estou fascinado pela história daquele homem cuja mulher lhe pediu que escrevesse uma justificação para o filho que tinha faltado à escola. Enquanto ela se ocupa dos preparativos para levar a criança ao estabelecimento de ensino, o homem debate-se na mesa da cozinha com a justificação. Tira uma vírgula, volta a colocá-la, risca a frase e escreve outra, até que a mulher, que está à porta, à espera, perde a paciência, arranca-lhe a folha das mãos e, sem sequer se sentar, rabisca umas linhas, assina e sai a correr. Era só uma justificação escolar, mas para o marido, um escritor conhecido, não havia textos inofensivos. E até o mais insignificante deles colocava problemas de estilo e eficácia. Eu queria escrever a justificação perfeita, confessou o homem numa entrevista. E isto não me surpreende, porque um escritor é alguém que enfrenta o fracasso da escrita e faz desse fracasso, por assim dizer, a sua missão, enquanto os outros simplesmente escrevem. Podemos prolongar esta história e imaginar alguém que, de corda na mão, prestes a enforcar-se numa viga do telhado, se prepara para redigir umas linhas de despedida. Pega num lápis e escreve a famosa frase de que ninguém é culpado da sua morte. Até aqui tudo bem. Mas ele decide acrescentar umas linhas para pedir desculpa aos seus entes queridos e, sendo escritor, deixa de redigir e começa a escrever. 2 horas depois, encontramo-lo sentado à mesa, com a corda esquecida numa cadeira, riscando adjetivos e corrigindo a mesma frase vezes sem conta, até encontrar o tom certo. Quando chega ao fim, está esgotado, com fome, e a última coisa que quer é matar-se. O estilo salvou-lhe a vida, mas talvez tenha sido por causa do estilo que quis também acabar com ela. Talvez uma das molas do seu gesto tenha sido a convicção de que era um escritor falhado, e talvez o seja, como são todos os que pretendem escrever a justificação perfeita, que são os únicos que vale a pena ler. Escrevem para justificar que escrevem. Numa mão, a caneta, e noutra, a corda. Fábio Morábito. Que grande poema. É verdade. Não sei se alguém tem perguntas, partilhas, indignações, o que quiserem. Eu pareceu muito interessante o que disse sobre a tradução em línguas que não se domina completamente. Portanto, que aí não é um trabalho de tradução técnica, é um poeta tradutor, perdão, o tradutor poeta. Há o trabalho poético
uma vez que não se compreende completamente a parte da língua. Mas, por exemplo, quando traduz do russo, não o faz do russo. Faz através ainda de um outro, portanto, há uma outra camada. Aí ainda deve ser mais interessante, porque há um distanciamento total do original. Isso achei muito, muito, muito interessante. Agora a pergunta que eu queria fazer é, como professor, onde é que o poeta vai dar aulas ou o poeta fica em casa? É essa a questão, estou a ter uma curiosidade, não? Um bocadinho. Inspira-se nas aulas? Sim, isso sim. As aulas são inspiradoras às vezes. A vida também só é inspiradora às vezes. Leva o trabalho para casa. Sim, tenho memória de alguns poemas, não muitos, mas que nasceram de situações em situação de sala de aula a decorrer. Ou de fora da sala de aula. O João leu um poema, penso que foi o João, dos dois adolescentes que dão as mãos e atravessam a rua e bloqueiam o trânsito. Portanto, isso é uma coisa que eu vejo todos os dias a acontecer quando saio do portão da minha escola. Em relação à questão da tradução, só voltando um bocadinho atrás, eu tenho muitos problemas com a ideia da tradução. Eu tenho muita dificuldade em dizer que aquilo que eu faço é tradução, embora as pessoas digam que é tradução, mas efetivamente defendo-me dizendo que são versões, porque a questão então dos russos, aí é clara a ideia, não é uma tradução em segunda mão, portanto tradução de outras línguas, traduções de outras traduções, são versões minhas de traduções francesas ou inglesas ou espanholas, e portanto é muito problemático, é um problema muito grande de facto, e eu tenho um certo... Não sei muito bem o que dizer sobre isso, mas queria de facto realçar isso. Não posso dizer mais do que isto, portanto, procuro fazer o máximo com essas dificuldades que tenho. Mas é um trabalho criativo. Sim, embora eu procure ser fiel não ao original, à versão que eu estou a traduzir, procuro ser fiel. E portanto estou a acreditar que a versão sobre a qual trabalho é fiel ao original, que nunca não pode ser, como é evidente, há um desvio inevitável, traiçoeiro sempre, não é? A ideia da traição está lá sempre, e então é uma dupla traição, neste caso. Em relação à questão do professor e do poeta, não há nenhuma separação, não há, e não vejo assim, embora a poesia é um instante só. É só um momento. Quando é que um homem é poeta? Em que momento? Eu acho que é só no momento em que está a criar qualquer coisa, seja escrever um poema ou fazer outra coisa qualquer. A poesia é mais vasta do que o poema, naturalmente. Já sabemos isso. A vida é muito mais interessante e muito mais poética do que grande parte da poesia e da história da poesia. O Manuel António Pina, grande poeta que eu gosto muito, ele dizia, tinha ido a uma repartição pública, estava a observar um senhor que estava a ser atendido, e aquilo foi uma situação tão incrível, portanto, uma pessoa que estava ali a tentar resolver um problema e não estava a conseguir resolver um problema burocrático, já não sei o que é que ele diz no poema, não me recordo exatamente, mas a ideia é esta. Perante aquela situação, ele perguntou o que é que os poetas, o que é que toda a poesia, toda a história da poesia, todos os séculos, todos os poemas, todos os poetas podem fazer por este homem. E ele tinha a certeza que nada, na verdade, nada. Portanto, era preciso voltar a ler toda a poesia para perceber o que é que se podia fazer por aquele homem que estava a resolver ali um problema ao balcão, numa repartição pública de finanças, acho eu que era o que acontecia. Mas a poesia é sempre um momento, é um instante, quanto a mim. E, no meu caso, eu também vejo assim, não sou o único que vejo, já li isto em alguém já escreveu isto, já disse isto, o poeta nunca pode garantir que no dia seguinte vai continuar a ser poeta. Não é possível isso não existe, não é possível, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, mas o poeta só
só está a existir quando está em confronto com o seu poema, com a linguagem, com a procura da fórmula certa, da palavra perfeita que não existe, mas nós continuamos à procura dela, da frase perfeita, do verso perfeito, do poema perfeito, da justificação perfeita, que não existe, mas continuamos a acreditar que existe e, portanto, procuramos-la. E, portanto, há um momento em que terminamos o poema. E esse é o momento em que a poesia acontece. O poema está ali terminado. Depois não sei. Depois não sabemos. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte. Não é possível saber que a poesia vai regressar. Não. E, portanto... Mas eu acredito que sim, que a poesia está sempre dentro de cada um de nós. Eu acho que a poesia está dentro de cada um de nós, não está dentro dos poetas, nem dos poemas. É só a expressão. A poesia, o poema é a expressão de uma dimensão humana que é a ideia da criação humana. Talvez não divina, há pouco falaste na ideia de Deus. Acho que é uma expressão com a qual nunca tinha pensado nesses termos, mas há uma ideia de criação, sim. O ato criativo é um ato extraordinário, sim, de encontro e de desencontro connosco e com os outros. Sim. Mais alguma pergunta? Luís, obrigada. Obrigado, Bill. Pela tua presença neste último clube antes do verão, que bem que terminamos. Continuas a olhar para o relógio. O aborrecimento é terrível e, portanto, espero que ninguém tenha ficado ninguém aborrecido. Está aborrecido, tenho uma certeza absoluta. Nós temos, eu acho que podíamos terminar ainda para terminarmos com a tua voz, mas a tua voz escrita, se calhar líamos estes últimos poemas do Luís, agradecendo eu a toda a gente que esteve aqui hoje e prometendo voltar. Continuamos depois do verão e agradecendo, obviamente, acima de tudo, ao Luís Filipe Barrado a presença. Muito obrigada, Luís. Muito obrigado, Bill. O tempo que faz. Os velhos sentam-se neste banco a avaliar o tempo que faz. Encostados a uma empena escura, mais antiga do que eles. Também eu, escondido na sombra, deixei para trás a luz das dunas. A visão pinta com cores cegas o lugar onde a alegria se desfez. Uma história de águas perdidas no coração da terra. O fim de um amor é como um sonho. Ainda hoje o fumo dos cigarros me sabe melhor pelo sopro da manhã, depois de um sono sereno. As limalhas radiantes no túnel mostram como se cai no limbo negro do horizonte, no rio espesso após o crepúsculo. Sim, soube tarde demais o que podia dizer da minha vida. Com a boca fechada por correntes e trapos, estava simplesmente morto. Como os velhos que continuam sentados neste banco, acordo a tempo de comprar algum pão e varrer do passado o teu rosto. Uma promessa estilhaçada, um grão de juventude que me guia com uma pequena luz, que só no vento destas palavras se mantém. Como o amante desprezado. Como o amante desprezado que perde a cabeça e se entrega à loucura e ao desastre. Também eu, um dia, não suportarei mais o gelo da tua indiferença. Talvez não o saibas, mas já aconteceu guerras entre nações começarem por muito menos. O fotógrafo cego. Fosse eu o fotógrafo cego e guardaria a beleza vacilante das coisas. A rapariga de blusa desabotoada, o sol do meio-dia, a chave na porta, o sopro que se imagina na fonte do pensamento, a presença dos ciprestes no mundo, falhas, o assobio da infância, espelhos do tempo. Abraçaria o coração rachado de qualquer muro, um homem fechado em si como num caixão.
Quando uma sombra se perde, descobre no ar o próprio brilho. Eu ficaria só entre os vivos. Escutaria no céu o rasto dos motores, o folgo dos vermes, a lei da queda dos graves, a nota imperfeita, a veemência da carne. Fosse eu, espalharia a luz. 3 provas evidentes da existência de Deus. O vôo picado dos pássaros, as pragas cíclicas de gafanhotos, os espaços vazios entre cada uma destas palavras. Abominação. Por um momento parece-te possível um sentido para a vida. Acordas um filho, desces as escadas, percorres as ruas encerradas ao trânsito da memória. As máquinas em movimento trabalham com escasso esplendor. E reparas que corpo e pele coincidem, que as vértebras dos cavalos sustentam o ar, que no corpo ficou uma borra do vinho que te trouxeram amigos que já não estão contigo. Mas nesse rasgo de luz, logo regressa a abominação do costume. E tu sentes o gelo dos sonhos, a ferrugem dos livros cheios de saliva, o asco e a suspeita pregados com chumbo ao peitoril dos teus olhos negros, que não compreenderão jamais como alguma vez pudeste escrever a palavra vida a seguir à palavra sentido. Obrigada a todas e a todos. Leiam poesia e leiam Luís Filipe Barrado. Até à próxima. Até já.